Sejam muito bem-vindos, estamos aqui ao vivo, diretamente da Faculdade FIPECAF. Meu nome é Renan Barabanov, eu sou coordenador do curso de Ciências Contábeis na modalidade presencial. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial. Especial não só pelo conhecimento que tem pelo tema, mas também porque é professor da casa, né? Os nossos professores mais bem avaliados e conceituados, têm experiência do tema, muita experiência do tema que nós vamos falar hoje, que é liderança. Emerson Wesley Dias. Depois, no final, ele pode deixar também as redes sociais do professor, que é bem seguido nas redes sociais, é uma personalidade das redes sociais, compartilha conhecimentos importantes, algumas dicas importantes, tem o Inédito Viável, que é um canal extremamente relevante para quem quer se inteirar da área, conhecer um pouquinho mais sobre o tema, e principalmente da área de administração e de contabilidade, o professor Emerson tem excelentes insights e conhecimento para compartilhar conosco, né, professor? Obrigado, muito obrigado. A gente tenta o máximo que pode compartilhar aquilo que a gente pesquisa. É legal, sim, né? Acho que o conhecimento é uma coisa que nunca se esgota. Legal, professor. Bom, vamos começar com uma pergunta que já todo mundo quer saber logo de cara, né? Porque a gente às vezes fala do tema, do conceito, mas não define o conceito. Sim. Né? Então, vamos logo de cara já colocar uma pergunta de difícil, que muita gente sabe o que é, intuitivo, Isso. Mas às vezes não consegue colocar em palavras. Afinal, o que é liderança? Liderança, a gente tem os estudos sobre liderança, do ponto de vista acadêmico, a gente pode falar que tem aí menos de 150 anos. Porque o primeiro estudo mesmo forte, ele é em 1940 ali, porque foi um estudo que capturou artigos e textos a partir de 1900 até 1940. Então, não tem 100 anos assim, consolidados. Mas a gente pode falar que tem 150 porque tem a teoria do grande homem ali no final dos anos de 1800, então caminha por ali. Mas desde este tempo, a gente não consegue dar uma definição exata sobre o que é liderança. Por quê? Eu sempre dou dois exemplos muito básicos, assim. Quem é mais líder? O Capitão Nascimento, lá da tropa de elite, ou o Dalai Lama, lá do budismo tibetano? São pessoas que têm características completamente diferentes, que lideram as suas organizações, e as organizações também têm características diferentes, as suas culturas e missões são diferentes, e buscam objetivos também diferentes. Então, a combinação das características do indivíduo, o líder, né, ou a líder, do grupo que ele está liderando, do objetivo que ele tem e do contexto que eu englobo a cultura e a organização, é isso que vai formar um conceito de liderança. Mas não dá para você dizer exatamente o que é, portanto, a liderança é mais ou menos como o amor. Né? A gente sente, tem uma ideia, mas não consegue definir o que é exatamente. E isso me lembra muito, professor, a questão da governança, que é o tema que eu pesquiso. É a mesma coisa, quando você pergunta o conceito, é algo muito intuitivo, né? Todo mundo sabe o que é governança, sabe o que é liderança, mas na hora de transformar isso em palavras, montar esse construto, falar do conceito, é difícil, né? É difícil tradução. E também tem um ponto importante que talvez influencie essa questão, professor, eu gostaria de ouvi-lo com relação a isso. Liderança não é algo só da área de negócios, como talvez muitos se confundem, imaginam que seja. Liderança parece haver um pouco aí da parte comportamental, psicológico, social, né? Então da linha sociológica, talvez até antropológica. Também. Envolve uma gama de campos de estudo que talvez seja um dos motivos pelos quais é difícil de definir governança. Exato. Você tocou no ponto importante. Assim, a liderança não é um conceito ou um construto, como a gente fala na academia, exclusivo de management, né? Exclusivo do business, da administração. Quando você vai estudar liderança, você tem estudos na área da psicologia, você tem estudos na área da antropologia, porque se você pensar na formação de sociedades, sempre tem uma liderança. Estudos da política, da sociologia, formação de grupos. Aliás, um dos grandes teóricos que a gente sempre estuda liderança, que é o Max Weber, ele falava de liderança e ele é tido como pai da sociologia moderna. Se você pensar Freud e Jung, eles são, né, psicanalistas, um da linha junguiana, outro da linha freudiana, mas ambos falam sobre liderança. O Freud tem um livro maravilhoso, que é a Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é 1920, e ele traz conceitos muito modernos sobre liderança que são aplicáveis nas organizações. Então, a liderança é uma coisa que ela é cross, ela cruza muitas áreas da ciência, muito diferentes, e porque é comportamento humano, e comportamento humano não dá para você encaixar numa caixinha científica e dizer que aqui você vai entender. Depende de muitas variáveis.
Talvez isso que dê essa questão de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, dependendo do caso, né? E, professor, aí o senhor falou da questão como nós vamos estudar a liderança. E muita gente vai sempre se questiona. Por quê? Qual o motivo para se estudar a liderança? Sim. A gente entende que, por mais que a gente não consiga dar um conceito exato do que é a liderança, a gente sabe que a liderança faz diferença. Seja qualquer tipo de organização, o Jung dizia que a liderança é sempre um número pequeno, ou seja, é mais ou menos a ideia do Pareto, né? 20% corresponde a 80% do trabalho. Então. Sempre nos grandes acontecimentos humanos, tinha uma liderança coordenando aquilo, ou impulsionando aquilo, ou trazendo as mudanças, né? Levando as pessoas para um novo patamar, bom ou ruim, tem para os dois lados. Então a gente sabe que a liderança é uma coisa muito importante para a sociedade. E talvez por isso desperte muito esse interesse pelo estudo. E no mundo da administração, a liderança começa a ter uma relevância, mais ou menos ali nos anos de 1920, quando o pessoal começa a perceber que as pessoas, né, o líder faz a diferença na formação da equipe e no gerenciamento da equipe, porque começa a se perceber que não é só braço, né? Tem uma frase do Ford que naquela época, o problema é que quando eu contrato o braço, vem um cérebro junto, né? Então, quer dizer, a pessoa tem motivações, e se você perguntar de uma forma geral para as pessoas, geralmente a pessoa quer trocar de emprego não pela organização, mas pelo líder que ela tem, né? É muito grande a quantidade de pessoas que você fala assim, olha, se você trocasse a sua liderança, você continuaria na organização? A pessoa fala, eu trocaria, porque o meu problema é a liderança. Não é uma culpa só da liderança, muitas vezes a própria pessoa também tem responsabilidade nisso, mas a liderança sempre está envolvida nessas questões. E é isso que desperta muito a curiosidade de tentar entender por que a pessoa se predispõe a ser líder. A pergunta que até hoje a ciência não respondeu, o líder nasce líder ou ele se forma líder? Isso é uma pergunta que a ciência não responde até hoje. Então, eu acho que sempre houve uma admiração por aquelas pessoas que conduzem grupos de multidão. Se você for pensar em casos de religião, né, no caso bíblico, né, do êxodo ali do Egito, 40 anos procurando a Terra Prometida, quer dizer, teve um papel ali da liderança fundamental para conseguir organizar aquele grupo e levar até o objetivo. Né? Não imagina você prometendo uma Terra Prometida e demora 40 anos, e você conseguir manter esse grupo unido nesse objetivo. E não é só no cristianismo, todas as outras religiões têm um líder fundador, né, um Messias, alguma coisa que apareceu e arrebanhou aquelas pessoas para formar a religião. Então, independente da instituição, seja ela religiosa, não religiosa, filantrópica, não filantrópica, sempre há o papel de um líder ou de uma líder nas questões de você mudar de patamar, de definir objetivos, de criar aquele contexto. Então, acho que isso talvez desperte muito a vontade de estudar a liderança. E não é à toa que quando você dá um Google, você vai ver, se você entrar na Amazon, por exemplo, você vai ver que a maior quantidade de livros é sobre liderança. Agora, nem todos eles são relevantes. Tem muita coisa que não tem a menor razão de existir, mas existe. Não tem fundamento nenhum nas coisas que se diz, do ponto de vista acadêmico, embasamento, pesquisa, mas é um tema que desperta muita curiosidade. Legal, professor. E aí, pensando um pouco nas suas palavras, dois pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, uma coisa que tem muito a ver, suscita muita dúvida, né? Você citou a lei de Pareto do 20-80, e isso me chamou a atenção para se existe um número, porque me parece que, até pela quantidade, todo mundo quer ser líder. Todo mundo se fala muito e me parece um pouco de tanto quanto falácia, né? Porque não é possível que 100% das pessoas sejam líderes, isso perde um pouquinho da característica de liderança. Mas existe um número? Existe uma regra ou algo aproximado para quantos? 20 eu acredito que não, né? Mas eu entendi a ideia por trás do conceito. Mas existe meio que uma definição próxima de quantas pessoas dentro de um universo, de uma porcentagem seriam ou teriam perfis de líderes ou espaço para liderar? Não tem essa, pelo menos que eu tenha o conhecimento de uma linha de pesquisa nesse sentido, não. Até porque muitas vezes, né, por exemplo, os primeiros estudos de liderança, 150 anos atrás, que era a teoria do grande homem, a ideia é o seguinte: grandes homens nascem prontos e, portanto, lideram. Mas quantos por cento dessa população, né? Se você pensar hoje, olha só, 150 anos depois, nos Estados Unidos, agora tem uma discussão tremenda lá,
em relação ao pessoal que fraudou os exames para entrar nas universidades, e isso está um escândalo, tem uma atriz que está até correndo risco de ser presa. Então, assim, você tem uma ideia também de uma elite intelectual que, na verdade, é uma elite econômica e que dominou muitas posições de liderança, não por uma capacidade intelectual acima da média, mas pelo network, ou seja, pelo contexto que se vive. Então, é muito difícil você conseguir detectar o número de pessoas que possam ser líderes. E, às vezes, o que acontece, né? Surpresas acontecem, a pessoa ela tem que assumir liderança numa situação de urgência. Por exemplo, você lembra daquele filme Os Sobreviventes dos Andes? É um filme bem antigo, de uma tragédia que aconteceu aqui no Chile, de uma equipe de hóquei, se eu não me engano, ou hóquei, não lembro, hóquei não lembro, o esporte, pismo, não lembro o que era. E o avião caiu, teve alguns sobreviventes, né? E esses sobreviventes precisaram se organizar para conseguir sobreviver. Ou seja, naquele momento alguém teve que assumir uma liderança. E talvez esta pessoa nunca estudou liderança, nunca quis ser líder, mas aconteceu naquela situação dela ter que assumir uma liderança. Então é muito difícil você detectar esse perfil exatamente de um líder, porque também isso vai estar amarrado a qual teoria da liderança nós vamos olhar, e você dizer que esse cara vai ou não vai ser. Por isso que a teoria do grande homem até ela deu origem à teoria dos traços, né? Ou seja, eu entendo que existem certos traços na liderança, então se eu detectar esses traços nas crianças, eu aposto que essas crianças vão ser os futuros líderes. E aí surgem os primeiros assessments, o teste do QI. Desde que essa criança se insira num contexto onde esses traços sejam necessários. Exatamente. E aí, em 1906, o Alfred Binet e o Theodore Simon criam lá na França o teste de QI. Por quê? Porque se eu detecto quais são os traços, fica fácil, né? Só que a história provou que mesmo as crianças que tinham aqueles traços definidos, a vida não dava a elas tanto espaço para liderança. E pessoas que não tinham aqueles traços despontavam na vida como líderes, né? Agora, é claro, se você tem uma expressividade, uma comunicação, se você tem uma extroversão, tem uma indicação mais forte, alguns traços te ajudam muito no exercício da liderança. Até dizem que pessoas mais altas têm mais possibilidade, porque algumas pessoas atribuem a questão da estatura, a imponência e etc. Então, alguns traços podem te ajudar a chegar na posição de liderança, mas não garantem que você vai permanecer na posição de liderança, porque no exercício, talvez você precise de outras competências. Uma coisa é chegar na posição, outra coisa é se manter na posição, outra coisa é se manter na posição e mudar o ambiente, né? Ou seja, fazer aquele grande trabalho de liderança. Então, é muito complexo. Como a liderança é percebida nos gestores de contabilidade da linha de finanças, né? Como ela é percebida, professor? Então, ela é percebida como uma liderança situacional, e aí a liderança situacional é aquela liderança que ela além da questão, né, de ser um líder mais focado à tarefa ou mais focado a pessoas, que é o estilo, né, mais pessoa, mais tarefa, ele leva em consideração a contingência, ou seja, ora ele pode estar mais focado na tarefa, ora mais na pessoa, mas é um líder que está no modelo contingencial. Eu acredito que, por conta de você lidar muito com prazos, cronogramas e etc., muitas normas, muitas vezes você não tem um espaço para discutir, tem que aplicar aquilo que saiu na legislação, então isso te leva muito a ser um cara mais de tarefa. Mas, por outro lado, você precisa coordenar gente, e precisa comer pizza no fim de semana, altas horas da noite. Então, eu acredito que você acaba desenvolvendo também essa habilidade com pessoas, então isso acaba te dando aí uma liderança mais situacional. Isso é o modo como ela é percebida do ponto de vista de estilo. Agora, uma das coisas que apareceu que achei muito interessante, e aí que contraria algumas pesquisas até, é quando você olha gênero e quando você olha gerações. Então, o que me surpreendeu? As gerações mais velhas, no quesito tarefa, elas avaliam os líderes mais novos melhores. Ou seja, um líder, uma pessoa que tem 50 anos e é liderada por uma pessoa de 25, 30, essa pessoa de 50 anos, que é um liderado, avalia o líder no quesito tarefa bem. E o inverso também é verdadeiro, porque o líder que tem 50 anos e está sendo avaliado por um liderado de 25, 30, vê este líder também muito bem avaliado no quesito tarefa.
E aí, o que eu penso? Porque a tarefa tem a ver com tecnologia e conhecimento. Então, quer dizer, neste mundo que você precisa ter muito conhecimento, você fala, por exemplo, aqui na faculdade, quando a gente dá aula de contabilidade para os advogados, e tem muita discussão sobre teorias, etc., você tem que ter muito conhecimento da base, do débito e do crédito, para conseguir discutir também a teoria mais profunda, né? E você precisa de muito tempo para conseguir debater isso no nível, né? Vocês não conseguem isso com um ano de profissão. Então, eu acredito que os jovens veem esse conhecimento relevante nas pessoas mais velhas e os líderes mais velhos veem a parte da tecnologia como uma vantagem para os jovens. Por quê? Porque essa diferença só aparece em tarefa. Na questão de situacional ou de relacionamento, não tem grandes diferenças estatísticas entre grupos. E no quesito gênero, aí aconteceu uma coisa muito interessante. O homem, o liderado homem, quando avalia o líder homem, ele dá uma nota melhor. E a mulher, quando avalia a liderada mulher, quando a liderada mulher avalia a líder mulher, ela dá uma nota melhor no quesito tarefa. Ou seja, o homem tem mais relacionamento do que as mulheres. E aí, tem uma pesquisa de um professor da Universidade de Singapura, chamado Klaus Tempter, que ele fala do network, do relacionamento e etc. E a gente vê essa aplicabilidade nessa pesquisa. Por quê? Na questão de relacionamento, você vê muito mais happy hours, né? E os clubes e etc. são muito mais ambientes masculinos, onde você faz network, você conversa e tal, do que ambientes femininos, né? E uma outra coisa que a minha pesquisa revelou é que a gente tem na liderança, na nossa área, embora as mulheres sejam 60 e poucos por cento da força de trabalho, elas só são 23% das posições de liderança. Que é muito em linha com o que você vê de pesquisas mundo afora, que fala que a liderança feminina é na casa dos 20%. O IBGE tem uma estatística que fala entre 20% e 30%, né? Mas mundo afora, a média é 20%. E a gente tem 23%. Ou seja, a gente também é reflexo muito do que o mercado apresenta na questão de liderança feminina. Ou seja, a gente também tem muito campo aí para evoluir nessa questão, né, de gênero. Então, esses achados, assim, que são coisas do aspecto mais até cultural e comportamental, apareceram na pesquisa. E eu fiquei muito feliz com isso, porque agora eu estou estudando, inclusive, a parte de gênero, né, liderança feminina, etc. Por quê? Porque o network, o relacionamento, conta muito nas posições de liderança. E você, se você não dá acesso, se você não democratiza, dificilmente você, né, melhora este quadro, porque diversidade é um elemento do século XXI. Né? Não tem como fugir disso. A gente vê até estudos da McKinsey falando que se você aumentar a diversidade nas companhias, você aumenta o PIB mundial em 12 trilhões de dólares. Por quê? É o olhar mais abrangente sobre as questões. Então, isso vai lhe dar mais possibilidade de negócio e etc. Ou seja, diversidade, mesmo que não seja por convicção, mesmo que seja por conveniência, dá resultado. Não, esse tema também está super. Nós tivemos agora, estamos tendo vários eventos relacionados a isso. Nós temos uma discussão muito presente agora na Copa do Mundo Feminina, né, pela equiparação de premiações com os times masculinos. Bom, o tema não tem o que falar, o movimento Me Too, que está ganhando espaço mundo afora, entre diversas outras, as empresas estão agindo um pouco nesse sentido, com o relato integrado, a questão de diversidade, diversos programas nessa linha. A ONU já tinha, né, o He4She, que é um programa lançado que a embaixatriz do programa é Emma Watson, né, que era a atriz do Harry Potter. E ela tem um discurso muito bonito, no discurso de posse dela, que ela fala, assim, que ela ficou muito emocionada de ser mencionada pela ONU como uma garotinha como eu, como é que eu vou falar sobre isso tudo, né? E ela fala, se não eu, quem? Se não agora, quando? Ou seja, é um tema assim que não tem como fugir, a sociedade está pedindo isso. Né? E aí o senhor fez uma ligação que eu achei fantástica. Se não eu, quem? A situação levou ela para uma posição de liderança. Exatamente. Né? A situação, as pressões do mundo moderno trouxeram ela para essa posição de liderança. Talvez ela nunca pensou na vida que ela quis ser atriz. Mas hoje, além de atriz, ela é líder de um movimento super importante de transformação da sociedade, né? Você vê. Com traços que talvez lá atrás, quando foram medir, falaram, não, isso não, mas só precisa de uma posição. Exato. E incrível, de fato, o tema a gente poderia ficar aqui anos discutindo esse tema.
Como nós temos um tempo um pouco restrito, eu vou falar sobre uma questão, vou trazer aqui, jogar uma questão para o professor falar, porque é um tema que também é muito interessante para o nosso aluno, né? Não só para o nosso alunado, mas também para os docentes, para todos que estão acompanhando, que querem saber um pouquinho, quando a gente discute liderança, você fez uma transição, né? Você na carreira fez uma transição. Para quem não sabe, o professor era executivo e fez essa transição, está ainda fazendo uma transição, porque o processo não termina tão fácil assim. Para a área de docência, da área de consultoria, como é esse processo, professor? Quais são os desafios? O que isso exige na posição, na questão de liderança, né? Já que lá você era um líder e aqui você continua sendo um líder, mas com outras características. Exato. Eu sempre gostei do tema liderança, então acho que isso para mim foi muito legal estudar do ponto de vista acadêmico. Como eu falei, né? Você olha no Google a quantidade de livros, né? Você entra na Amazon, sobre liderança tem um monte, mas é só quando você está no mundo acadêmico que você tem a percepção do que faz sentido e o que não faz sentido, né? Ou seja, o que tem pesquisa, o que é relevante do ponto de vista científico, daquilo que é blá blá blá, que a gente chama de indústria da liderança, para vender livro, autoajuda. Autoajuda, não tem, assim, você lê aquilo, legal, mas não tem consistência nenhuma. Às vezes muitas vezes um depoimento pessoal de alguém, numa situação específica, que não vai se repetir. Então, assim, tem muito isso. Talvez tenha até seu valor como narrativa. Claro que tem, né? claro, sem dúvida. História. Exato. Mas não é uma forma, né, que você vai repetir o que o cara fez e você vai ter aquele sucesso que ele teve naquela situação. E isso que é o legal da liderança, porque a fórmula que você pensa que tem, se você replicar, ela não vai dar certo para outra pessoa. Ou seja, a gente tenta achar um modelo que explique a liderança, né? E isso implica estudar as pessoas também. Mas não quer dizer que o fato de eu ter tido uma história bonita de sucesso formou-se uma teoria, né? É uma história bonita de sucesso, é inspiradora, mas não é uma teoria acadêmica. Não dá para dizer que isso é relevante para a ciência, né? A gente tem que juntar várias histórias para poder formular uma teoria. O que esses caras todos fizeram em comum? Então foi isso aqui que foi feito, então isso aqui é a espinha dorsal da teoria. Então, esse olhar você aprende na academia, que eu não tinha enquanto executivo, mas eu queria. Então, eu falei, como é que eu vou conseguir ter esse tipo de aprofundamento, né, e poder estudar as coisas como executivo? É muito difícil, porque né, executivo você é cobrado pelo dia a dia, o tempo todo, e você não consegue ter a profundidade necessária para o mundo acadêmico. Então, eu pensei o seguinte, o único jeito de eu conseguir fazer isso é tirar um sabático. Eu vou tirar um sabático, vou fazer os cursos que eu quero fazer, depois eu penso o que eu faço. Só que é um sabático trabalhando, porque quando eu fui fazer um sabático, eu tinha escrito um livro. E esse livro começou a me dar oportunidades de fazer alguns trabalhos de coaching, né, e de consultoria. E eu comecei a ver que, poxa, dá para fazer, né, a coisa do trabalho executivo e também fazer esse trabalho paralelo de coaching. Só que chegou uma hora que não dava mais agenda para fazer o trabalho executivo e o trabalho de coach. Então, como eu já queria fazer uma transição, eu queria fazer um sabático, vou sair do mundo das corporações, vou me dedicar só ao meu projeto, ao meu livro, às minhas coisas e vou ficar nisso. Só que nós entramos numa crise econômica terrível nos últimos anos, então a quantidade de negócios, óbvio que todo mundo sofreu baque, né? Empresas cortaram verbas de treinamento, assim, as pessoas que queriam fazer processo de coaching deixaram de fazer porque não posso gastar agora e tal. Então, isso deu uma amenizada, assim, no meu ritmo de trabalho, porque eu estava trabalhando só com isso. E eu falei, agora é a hora de eu ir para a academia, né, e aprofundar meus estudos, né, e fazer o que eu quero fazer. E aí, dessa situação, uma situação que apareceu, pintou, meu plano original era só fazer coach, né, ficar ali fazendo meu sabático, e eu pensei que, puxa, agora faz sentido. E aí eu fui para a academia, fui fazer mestrado, e aí percebi que, de fato, era isso que eu queria fazer. Então, não dá para voltar mais, assim, como é que chama, o bichinho da ciência me picou, e aí eu falei, putz, agora não dá mais para sair, não tem como, eu não consigo mais me ver um dia sem ler alguma coisa, sem pesquisar um artigo, sem formular uma aula, né? Às vezes minha mulher fala assim, chega em casa, às vezes eu estava trabalhando de casa, fala, o que você fez hoje? Eu falo, eu fiz um slide. Ele falou, mas você ficou 8 horas em casa e fez um slide? Eu falei, mas eu fiz o slide. Porque aquele um slide tem tanta informação e tanta coisa por detrás, né, para chegar naquele um slide, então eu gosto disso. E aí, por gostar disso né, e querer fazer isso, fui ficando e se passaram 5 anos e aqui estou falando sobre isso. Então, a gente às vezes planeja muita coisa, mas muitas coisas também acontecem porque a gente deu um passo, né, que é importante,
esse passo te deu uma nova visão, essa nova visão foi incorporada ao seu plano original e você foi executando, que é o que eu chamo de viabilizar inéditos, né? Então você pensa no inédito e vai viabilizá-lo. E à medida que você viabiliza aquele inédito, outros inéditos surgem. E aí você também quer viabilizar. Então você fica nessa. Eu acho que isso é uma coisa legal. Não, legal, professor. E assim, bom, para quem não sabe, o professor Emerson, ele é um dos docentes aqui da casa, um dos docentes com uma grande quantidade de disciplinas, uma das revelações que nós temos aqui da casa. É um professor extremamente bem avaliado, faz parte do nosso corpo docente de professores do curso de Ciências Contábeis, também do curso de Administração, dos tecnólogos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do curso, você já está nas nossas redes sociais, se interessar um pouquinho mais, procure o nosso departamento de relacionamento para ter um pouco mais de conhecimento sobre o que nós oferecemos aqui de bacharelado, curso no qual o professor é um dos docentes. E, além disso, se você quiser se interessar um pouquinho pelo trabalho do professor, quais são as suas redes sociais, professor? Isso é importante. Eu estou no LinkedIn, emersonw.dias, então no LinkedIn todo dia eu faço uma postagem lá dos trabalhos, né, de escrita que eu faço em revistas, jornais ou no programa de rádio que eu tenho. No YouTube você pode procurar o Inédito Viável, então lá no YouTube tem o canal Inédito Viável, eu coloco lá todo o conteúdo de vídeo que eu produzo, muito do que eu falo da rádio, das entrevistas que eu faço também nas mídias. E aí no Instagram também tem o Inédito Viável, e no Facebook também tem o Inédito Viável. Então, e o Inédito Viável é o nome dos meus livros, sempre tem essa marca em cima, né? O pessoal fala assim, mas tudo que você escreve é Inédito Viável? Eu falo assim, o Zygmunt Bauman, que era um sociólogo, tudo que ele escreve tem líquido, né? É o medo líquido, amor líquido, sociedade líquida, por que eu não posso ter coisas inéditas viáveis? Então, com essa justificativa, todo o meu trabalho está lá. Então, no LinkedIn, emersonw.dias, e nas redes sociais, todas elas, o Inédito Viável. Se tiver dúvida também, claro, a gente vai colocar os trabalhos. Eu gostaria até de o professor depois mandar para nós o link da dissertação de mestrado, extremamente importante, o link do livro, legal, do livro que ele publicou. E é isso, se você tiver interesse também, gostaria de agradecer a presença do professor. Certamente teremos outras oportunidades para falar muito mais em profundidade sobre o assunto de liderança, que pelo número de inscritos, pelo interesse gerado, certamente é um tema que demanda muito mais tempo, muito mais dedicação para aqueles que querem se inteirar. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.